Poderosa. Eu sou apaixonado por essa palavra de Deus. E esse texto bíblico de Ruth, capítulo 1, versículo 20, ele vai falar algo muito importante para a sua vida, para o seu coração. Diz assim, Ruth 1, 20. Acharam? Diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. E ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Eu estou lendo 19. E perguntaram: será que é Noemi? E perguntaram as mulheres. Aí no verso 20, ela respondeu, Noemi respondeu: não me chamem Noemi, me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que vocês me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Senhor Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com sua nora Ruth, a moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Que Deus possa abençoar essa palavra lida aos nossos corações, amém? Amados, eu na minha leitura devocional anual já passei por Ruth, já estou lá no final de Samuel, entrando em Reis. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho na minha leitura para trazer uma mensagem simples e singela para você nesta noite. É o culto das mães, mas nós não temos tão somente mães, nós temos pais, filhos. E eu gostaria de transmitir uma mensagem de uma mulher exemplar nesta noite para todos vocês. Essa mensagem não vai ser uma mensagem para a mãe, mas vai ser para o pai, para o filho, para o esposo, para o jovem, para a criança. Uma mensagem baseada no livro de Ruth. O livro de Ruth, diga-se de passagem, é um livro fantástico da Bíblia, cujo autor é desconhecido. Alguns acham que foi Samuel. É um livro, meu querido, que de fato de direito está inserido na época dos juízes e recebe o nome do personagem principal, que foi Ruth. A gente poderia aqui falar inúmeros personagens, mas eu gostaria de transmitir para você o texto de Ruth. E o personagem desta noite não será Ruth. Hoje ela será o coadjuvante. A personagem desta noite será Noemi. É interessante destacar que o livro começa dizendo algo interessante. Veja na sua Bíblia que na época dos juízes houve uma fome muito grande. Ruth capítulo 1. E um homem de Belém, de Judá, com sua mulher e 2 filhos estavam passando por ali e resolveram ir para as terras de Moabe. E o nome da mulher se chamava Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. E eles foram para Moabe e ficaram lá. E o texto, ele prossegue dizendo que essa família, Noemi, Elimeleque, de fato, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles saíram e foram para uma terra distante. E aí você vai ver que essa mulher, ela começa a sofrer. Diga-se de passagem que o nome dela é Alegria. Noemi, Alegria. E ali estava passando uma fome muito grande, e ela resolveu ir para um local distante, uma terra estrangeira. Ela saiu de Judá, de Belém, de Jerusalém na época, e foi para uma terra distante de Moabe, onde tinham povos moabitas, estrangeiros, e deixou tudo e foi para lá.
Ela fugiu da seca, fugiu da dificuldade, do sofrimento. E você vai ver que para onde essa mulher vai, parece que ela leva desgraça. Todo lugar que ela vai, a coisa piora. Tá que nem eu no trânsito, né? É a lei de Murphy. Quando tem 5 carreiras de carro, aí eu saio de uma fileira do carro porque a minha não está andando, vou para outra, a outra começa a parar. Não sei se assim acontece contigo também. Eu vou para o mercado, aí corro para o mercado cuja fila é menor. Chegando lá, aí falta um montão de coisa. A minha fila do outro lado começa a andar. Eu fico enjoado, vou para outra fila. Quando eu vou para outra fila, a fila para. É a chamada lei de Murphy. Acontece isso contigo também? Mas Noemi era pior. Ela era considerada naquela época como azarada. Sabe por quê? Ela sai com o marido, com os 2 filhos. Chegando lá no outro lugar, terra distante, o marido morre, ela fica viúva. Ah, mas ainda tem 2 filhos, Malom e Quilion, e casaram com 2 mulheres, Orfa e Ruth. E o que acontece? Os 2 filhos morrem. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. E o interessante, aonde ela está ali, começa a passar necessidade. E da onde ela saiu, começou a prosperar. Olha que coisa. Aí ela pensa, não é possível, eu sou azarada mesmo, eu vou voltar para lá. E resolve voltar para Judá. E no meio do caminho, quando ela resolve voltar para Judá, depois de 10 anos sofrendo, no meio do caminho, ela olha para as noras, para Orfa e para Ruth, e fala assim: olha, minhas filhas, eu já estou velha, estou num lugar diferente da onde eu moro, eu não tenho mais como ter filhos, eu sou viúva, eu vou voltar para minha terra natal, e vocês podem ficar aqui. Por favor, pode ir embora, vá para a casa dos pais, porque eu sou uma azarada. E Orfa beijou Noemi, foi embora. Mas Ruth olhou para Noemi e disse as seguintes palavras: não me instes para que te deixe, por onde andares irei eu, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Não me deixes que qualquer coisa me afaste de ti. Ela faz uma declaração para a sogra dela. Tem gente que prega esse texto para casais, mas na verdade isso não é um amor eros. Isso é um amor de uma nora para com a sua sogra. E dizem por aí que sogra não é parente, é castigo. Mas para ela não. Para ela, a sogra dela era a vida dela. E era uma sogra azarada. Onde ela passava, se dava mal. Aí o que aconteceu? Segundo o texto bíblico, ela volta, retorna, volta para Judá, e lá ela começa uma nova vida. E o interessante no texto bíblico que a gente acabou de ler, em Ruth capítulo 1, lá do 19 e 20, quando ela entra na cidade de Judá, voltando, há um burburinho na cidade, dizendo: rapaz, você sabe aquela mulher, aquela azarada, ela que saiu daqui, saiu casada com Elimeleque, ficou viúva, os 2 filhos dela morreram. Ela lá, quando estava lá começou a passar necessidade, ela veio para cá. Eu não duvido que alguém tenha falado assim: rapaz, ela vai trazer azar para cá também, essa mulher é azarada. Embora o nome dela significava alegria, mas as pessoas estavam achando que ela era azarada, desgraçada. E quando ela se aproxima e todo mundo fala assim: chegou Noemi, é você mesmo, aquela que saiu daqui? Aí ela diz assim, abro aspas: por favor, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Sabe o que ela diz para todo mundo? Não me chame de pessoa alegre, eu sou de fato uma azarada, eu sou de fato uma pessoa amarga, uma pessoa triste. E ela diz aqui no texto bíblico: eu sou triste porque o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela era uma mulher que temia Deus, mas estava em crise.
As pessoas estavam considerando ela como desgraçada, como azarada, e ela estava começando a sentir isso também. Meu querido, minha querida, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. Você não é azarado, não. Deus tem um propósito em sua vida, amém? E algumas lições a gente pode tirar desse contexto, dessa mulher. Uma mulher que a gente vai ver no futuro, ela nada mais foi do que a bisavó do grande rei Davi. Essa Noemi que chamavam de azarada, ela mudou a história. Ela na verdade está na linhagem de Jesus. Uma que ninguém considerava, uma pessoa que tudo que fazia dava errado. Meu querido, eu gostaria de dizer para você que Deus tem algo tremendo na sua vida, amém? E antes de iniciar isso, eu gostaria de dizer que em tudo Deus tem um propósito, é a primeira lição. A primeira lição desta noite, eu gostaria de dizer, é que você precisa olhar para o alto, para Deus, porque Deus está no controle de toda a situação. Nada acontece por acaso. Até a Noemi estava assim dizendo, mas Deus está pesando a mão sobre mim. Eu sou uma desgraçada. Mas no futuro, no fundo, ela sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Existe um verso que diz algo tremendo, que diz assim: de sorte que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para não falar o texto errado, igual na praça, eu anotei Romanos 8, 28. Pastor é esperto, né? Meu querido, todas as coisas cooperam. Deus está no controle de todas as coisas. Por que você não entende isso? A sua vida pode não ser uma vida diferente de Noemi. Tudo que ela fazia dava errado. Meu querido, eu posso confessar uma coisa para você nessa noite? Tudo que eu começo a fazer no início está errado. Tudo. Nada para mim na vida foi de primeira mão. Nada. Se eu tiver que passar num concurso, meu querido, eu sou o último da reserva e sou chamado. Sempre assim. Sempre. Comigo é sempre assim. Se tiver que fazer alguma coisa, meu querido, é pura vontade de Deus. Porque nada, enquanto as pessoas têm facilidade, para mim é sempre mais difícil. Não sei se para você é assim também. Pode ser que você se sinta assim, não é possível, Deus está pesando a mão sobre mim. Mas eu posso hoje aqui, meu querido, com 50 anos, aposentado, dizer que graças a Deus que isso aconteceu comigo. Porque se não acontecesse isso comigo, hoje eu não estaria aqui, dependente de Deus. Nada acontece por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Quando Noemi ia para um lado, ia para o outro, tudo que ela tocava dava errado, é porque Deus tinha um propósito na vida de Noemi. Não queria que ela ficasse tão somente com uma mulher como as outras, mas queria colocar na linhagem de Jesus. Contemporâneo a ela estava Raabe, que era, na verdade, a mãe de Boaz, aquele que se casou com Ruth. Contemporâneo dela, uma mulher que era prostituta, uma mulher que era de outro local, que estava em Jericó. Quando destruiu tudo, ela foi a única que colocou um cordão de escarlata na porta, e quando o exército de Deus foi lá, ela e a família dela foram salvas. Amém? E ela está na linhagem de Jesus. Duas mulheres na mesma época, no tempo de Juízes, mulheres fantásticas. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Cada dia que eu passo naquele colégio ali, levanto a mão direita: Senhor, esse colégio é nosso, Senhor, esse colégio é nosso. Eu não sabia nem quem era a dona, depois eu procurei a dona, depois eu procurei o dono. Senhor, esse colégio é nosso, Senhor, esse colégio é nosso. Meu querido, eu creio em Deus, que Deus vai nos dar ele, amém? E se não me der ele, vai me dar um melhor. Aí você pode falar: pastor, se a mulher e o dono falar não, irmãos, 12 por 8, eu vou procurar outro maior. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz tudo para o bem daqueles que amam a Ele.
São 24 salas, nós temos quadros, temos tudo para a glória dele. Na sua vida, onde você anda, por onde você passa por dificuldades, passa por lutas, mas meu querido, Deus permite que isso aconteça. Ele está no controle. Ah, mas pastor, eu faço o exame, dá um problema, eu faço isso, dá um problema. Meu querido, comece a adorar o Senhor, comece a glorificar, pare de reclamar. Noemi, em certo momento, quando perguntaram para ela, você é Noemi? Ela própria disse, eu não sou Noemi, me chame de amarga, porque o Deus Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim. No decorrer do texto você vai ver que ela revê tudo isso. Ela volta para o Deus dela, porque meu querido, o passar por lutas, o passar por dificuldades, não quer dizer que você não acredita em Deus. Sim, mas você tem que buscar o Senhor, tem que entregar para o Senhor suas necessidades. Essa é a primeira lição. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas, amém? A segunda lição é que você precisa, além de olhar para o alto, saber que Deus está no controle de todas as coisas, é você olhar para o seu redor e saber que existem pessoas que te amam. Você não está sozinho. Ah, pastor, não tem ninguém. Tem sim. Noemi não estava sozinha, ela estava com Ruth, a nora dela, e acompanhou e disse, eu não te deixarei, eu não vou te desamparar. E chegando lá na terra natal dela, em Judá, ela não tinha dinheiro, estava pobre, falida, detonada, mas ela, segundo a lei, poderia pegar as espigas que eram colhidas e caíam no chão. E Ruth, trabalhadora que era, mulher de Deus, moabita, mas passou a buscar o Deus de Noemi, começou a trabalhar, a pegar as espigas da terra de Boaz. E Noemi, quando soube disso, falou, filha, o que você está fazendo? E a Ruth falou, estou pegando espigas na terra de um homem. Aí você vai ver o texto bíblico lá no capítulo 2, versículo 3, que diz assim, ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, casualmente entrou justo na plantação de Boaz. Casualmente, o texto é claro dizendo casualmente, inesperadamente, mas com certeza segundo o propósito de Deus, amém? Deus já estava reservando, e ela começou a colher espigas, e Boaz olhou aquela mulher colhendo espigas, e perguntou para os servos, vem cá, quem é aquela senhora que está colhendo espigas ali? Aí falaram, olha, ela é a nora de Noemi, azarada, que perdeu tudo, foi para outra terra, perdeu o marido, perdeu os filhos, ela é moabita, podia ter ido embora, mas voltou para cá, e ela está aqui como serva, como escrava, pegando as migalhas da colheita. Aí Boaz falou, que mulher trabalhadora, que mulher exemplar, eu gostei dela. Aí falou para os servos assim, olha, faz o seguinte, quando você for colher, deixa cair algumas aí para ela. Aí quando Ruth passava, ela viu um montão de espiga nova caída no chão, ela pegou, o texto bíblico escreve que ela ficou até a noite lá pegando tudo. Ela chegou em casa, aí a sogra dela, o que houve? Você foi pegar o resto, você está trazendo aqui um montão de espiga nova. Deus está conosco. Aí começa a virar o cativeiro dela, ela pega as espigas, aí a Ruth fica feliz. Noemi pergunta, quem é o camarada? É Boaz. Opa, ele é o resgatador. Você vai lá, vai tomar um banho, minha filha, vai colocar uma roupinha bonita, cheirosinha, na hora de colher as espigas, esse camarada vai ficar apaixonado por você. Ó, conselho da sogra. E ela vai lá, começa a passear. Olha só o texto bíblico, meu querido, olha só, vai dizer que o pastor não exagera. Versículo 11 do capítulo 2.
contaram-me tudo que você tem feito, jovem, por sua sogrinha, depois que você perdeu o seu marido. Como você deixou o seu pai, menina, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhece bem. Aí Boaz olha para ela e fala assim: o Senhor retribua a você o que você tem feito, filha. Olha, está de olho nela. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aí ela, no versículo 13, ela: ai, jovem Senhor, o Senhor me deu ânimo. E ali começa uma grande história de amor, amém? E aí depois Noemi aconselha. Eu não vou contar, que eu vou pedir para você ler o texto bíblico em casa. E depois ele resgata, ele tira as sandálias havaianas lá, resgata a mulher e se casa com a mulher. Diga-se de passagem que Boaz era um camarada cheio da grana, cheio de bufunfa, montado na gana. Resgata e herda quem? A sogra. Aí a sogra, azarada, a sogra que só se dava mal, Deus começa a mudar o cativeiro dela. Aí nós entramos na terceira fase. Se a primeira é você entender que Deus está no controle de todas as coisas, e se a segunda é você entender que Deus coloca pessoas para te abençoar do seu lado, a terceira, meu querido, é que você precisa olhar para dentro e saber que você tem um potencial para ajudar as outras pessoas. Meu querido, você tem esse potencial. O que tem de crente com síndrome do coitadinho? Ah, pastor, coitadinho de mim. Ah, pastor, não consigo. Ah, pastor, ai, coitado de mim. Meu querido, você tem um potencial tremendo. A luta que você está passando é uma luta que Deus sabe, é uma luta que existem pessoas do seu lado, mas você precisa olhar para dentro de você e entender que você tem um potencial. Ainda que alguém coloque 1 milhão na sua mão, não vai prosperar com essa sua vontade, com esse seu desânimo. Tem gente que não tem ânimo para nada, meu irmão. Nem para comer tem ânimo. Não tem ânimo para nada. Vamos jogar bola, cara. Não tem ânimo. Vai varrer em casa, varre as coisas para baixo do tapete. Não tem ânimo, não tem determinação, não tem iniciativa. Eu gostaria de dizer para você, meu querido, que você vai passar por lutas, por dificuldade, por sofrimento. Deus está no controle de todas as coisas. Existem pessoas ao seu redor, mas você tem que olhar para dentro de você e você se valorizar. Os 2 meninos estão aqui porque eles querem. Lá na Praça do Ferreira, na sexta-feira, vários falaram: pastor, eu quero ir agora. Teve outro que recitou uns 10 versículos. Pastor, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz aquilo. Se o Senhor não me levar, o Senhor está em pecado. Eu falei: ah, é assim. Eu falei: meu querido, uma coisa é certa. Se você quiser, você vai. Me dá o dinheiro da passagem. Vá a pé. Você quer? Vá a pé. Por isso que eu perguntei para os 2. Desenrolados, estão aqui. Vieram hoje. Porque querem. Esses meninos vão ser abençoados, amém? Porque eles estão desejosos. A gente pegava o camarada lá na sexta-feira, levava para casa, para a comunidade terapêutica. Ele dormia a manhã toda, comia, enchia o bucho. Ah, coisa boa. Daqui a pouco, no outro dia, ia embora. Eu falei: não, não é assim não. Agora você vai valorizar. Quando alguém ia lá no meu quartel lá, para querer ser internado, eu falava: filho, fica sentado aqui. Era 8 horas da manhã. Aí o sargento falava assim: coronel, tem um pessoal aí que quer ir para a comunidade terapêutica. Aí eu falei: tá bom, deixa o menino sentado 8 horas da manhã. Aí na hora do meio-dia, eu ia lá, ele estava lá. E aí? Eu falei: calma, tá com fome? Mandava trazer a quentinha, come. Ficava sentado. 5 horas da tarde, e aí, você? Ah, eu quero. Então tá. Aí dava, quanto que é a passagem? R$2,99. Eu falei: ó, toma R$2,99. E ele chegava lá. Porque antes eu dava 10 conto e ele me dava golpe.
Agora eu sou mais esperto. Meu querido, você tem que entender que você tem potencial. Você nasceu para raciocinar. Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência. No nosso colégio nós vamos ter 24 salas, vamos ter biblioteca, vamos ter tudo. Vamos até ter um café. Sabe café? Fala assim, sabe café. Pobre como toma esse café, dá até diarreia, meu irmão. Mas vai ter de tudo. Sala de oração, sabe café. Vai ter futebol segunda e quarta-feira, amém? Eu vou estar lá ensinando futebol. Agora tem gente que tem potencial, a pessoa não tem nem ânimo para levantar na segunda-feira, meu irmão. Não tem vontade para nada. Olhe para dentro de você e veja que você tem um potencial em Deus, amém? Diga assim, eu tenho um potencial. Pô, nem para falar você tem força. Diga, eu tenho potencial. Isso, faça um bolo e entrega para o pastor agora, meu irmão. E por último, olhe para frente e saiba que Deus transforma tragédias em triunfo, amém? Olha, meus irmãos, eu já li esse texto aqui dezenas, quase centenas de vezes, mas eu nunca compreendi algo que eu compreendi essa semana. Vamos tentar entender. O texto fala de Ruth. O livro, o personagem principal é Ruth, mas eu cheguei à conclusão que o livro, ele ressalta mais Noemi do que Ruth, porque ele começa com Noemi e termina com Noemi. Ele inicia dizendo que Noemi era azarada, no meio do caminho dizendo que todo mundo dizia que ela era azarada, mas no final do livro, veja comigo, olha só, quando há o casamento de Ruth com Boaz, aí ela concedeu, deu um filho que é o avô de Davi. No verso 14 do capítulo 4 diz assim, abro aspas, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino dará a você uma nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, a nora que a ama, que ela é sua filha, e ela, esse filho, é melhor do que 7 filhos. Aí Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Engraçado, o filho era de quem? De Ruth. O filho era de Ruth com Boaz. Ela era sogra, nem sogra era, mas ela considerava o menino como seu netinho. Ela, na verdade, segundo o texto, foi a mãe do menino. Ela pegou o menino no colo. O texto bíblico escreve que ela criou, e todo mundo que estava lá estava dizendo, glória a Deus, porque este filho, nem sabiam que era o avô de Davi, do rei Davi. Este menino é para você 7 vezes melhor do que outras coisas, do que outros filhos, do que 7 filhos. Meu querido, gostaria de dizer para você que aquilo que era uma catástrofe, aquilo que era uma mulher azarada, se transformou num triunfo, numa bênção, num sucesso. Deus faz isso. Quanto pior, Deus faz o melhor. Eu sou isso daí. Eu vim de Nova Iguaçu, eu já falei, Baixada Fluminense, andava descalço o tempo todo. Olha onde eu estou, em Fortaleza, terra maravilhosa, amém? Irmão, coisa maravilhosa. Antes para ir para a praia, 2h30 de carro de Brasília, quebrava, voltava, meu irmão. Que suador, que dificuldade. Hoje eu estou aqui, quero ir para a praia, 5 minutos da praia. Luta, que dificuldade. Quando eu saí com a Simone, quando eu era menino, com a Brasília do meu pai, Brasília era ruim, meu irmão, ruim. A Brasília ia pegar fogo, eu estava com 10 conto, 10 mil reais na hora. Simone, me dá o dinheiro, eu falei, Simone, vai pegar fogo na Brasília do meu pai. Ela estava mais preocupada com o dinheiro do que com a Brasília. Que luta, meu irmão, que luta. Que dificuldade que eu passei na vida. Mas hoje eu estou aqui com 50 anos aposentado para dizer para você que amanhã é feriado para mim e para você.
Amanhã eu posso acordar 9 horas da manhã, 10 horas, posso ir para a praia, posso fazer o que eu quiser. Sabe por quê? Porque Deus é bom demais. Ele faz da catástrofe o triunfo. Eu me lembro que a vizinha lá de casa, ela odiava crente, odiava. E o filho dela passou para a escola militar e eu não passei. Filho da minha mãe, crente, estudava, ruim, não passei. Aí ela chegou lá na minha casa e disse para minha mãe: tá vendo? O meu filho passou e o seu filho não passou. Que crente vocês estão? Que crente é esse? Eu falei: Jesus amado, eu sou ruim mesmo, tem jeito. Aí estudei. Aí no outro ano fiquei reprovado. Eu sou ruim mesmo. Aí no terceiro ano, quando ele estava no terceiro ano para ir para outra academia, ele foi expulso e eu passei. Hoje eu estou aposentado e ele está lá na minha área, na sarjeta, tentando sobreviver. Sabe por quê? Porque Deus transforma a tragédia em triunfo. Meu querido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como é a sua vida, mas em 4 posições eu posso dizer para você: Deus está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, existem pessoas do seu lado que estão dispostas a te ajudar. Terceiro lugar, olhe para dentro de si e veja que você tem potencial para sair da estagnação que você está vivendo. E em quarto lugar, olhe para frente, porque Deus vai transferir as tragédias em triunfo. Eu não estou aqui pregando um sermão triunfalista. Eu estou dizendo para você que Noemi era uma desgraçada, uma azarada, mas ela se tornou num doce, numa bênção. Porque de fato e de direito ela tomou posse daquele Deus que ela tinha. Ela saiu da terra dela, foi para outra terra, mas ela não deixou o Deus dela. Ela ensinou para Ruth Moabita o Deus que ela acreditava. Tanto é que a Ruth falou: o teu Deus é o meu Deus. E nesta noite eu gostaria de dizer para você que a Shema não prega religião. A Shema pega um Deus, meu querido, que pode, que controla, que sabe de tudo que acontece. O texto bíblico descreve que até o cabelo de sua cabeça o Senhor conta, sabe tudo. Eu anotei o texto, se você quiser está aqui, tá? Ele sabe, Ele conhece, nenhuma folha cai sem o consentimento do Senhor. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. Ele está no controle. Até você perder no ônibus, Deus sabe que você perdeu o ônibus, Ele tem um propósito. Você está endividado, Deus sabe. Você tirou nota baixa na faculdade, na escola, Deus sabe. Você está desempregado, Deus sabe. Ele está te avaliando, Ele está olhando para você, está vendo as suas ações, Ele vê o contexto. Entenda isso, meu querido, pare de reclamar. Em segundo lugar, meu querido, saiba que existem pessoas que te amam. Nós estamos aqui para te ajudar. Não se aconselhe com outras pessoas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Quem tem te dado conselhos? Nós temos pessoas aqui boas que te darão bons conselhos. Abra seus ouvidos para isso. Em terceiro lugar, para concluir, meu querido, entenda que você tem um potencial. Por mais que eu fale, por mais que a gente declare, mas você tem que partir disso, que você tem um potencial. Não porque você
é poderoso, não, mas que existe um Deus que está dentro de você. Existe uma música da minha época, que o Espírito Santo está em você. Você tem valor, você tem um valor, o Espírito de Deus está com você, você tem a mente de Cristo. E por último, você está passando por lutas, por dificuldades, isso vai passar, a bênção vai chegar, amém? Tenha fé, reconheça que Deus está aí, confie nos irmãos, verifique que você tem um potencial e saiba esperar o tempo de Deus. É um tempo certo. Eu sempre digo que eu estou na melhor fase da minha vida, é o tempo certo. Meu irmão, se eu tivesse tudo isso há alguns anos atrás, eu ia destruir tudo. Hoje eu estou feliz, estou tranquilo, irmãos, estou numa boa. O tempo certo de Deus. Existe o Cronos e o Kairos. Cronos é o seu tempo, Kairos é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Eu concluo essa mensagem nesta noite dizendo que Deus quer transformar a sua desgraça em graça. Deus quer transformar uma vida amarga numa vida adocicada. E isso depende única e exclusivamente de você. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Entregue teu caminho ao Senhor. Faça como Noemi, e você vai triunfar no Senhor. Que Deus te abençoe.